Olá, meus irmãos, bom dia. Está começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Guariba. Eu sou o presbítero Mateus e estarei dando aula para os irmãos nessa manhã. Então vamos orar para darmos início à nossa escola dominical nessa manhã. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais essa manhã que o Senhor permite que estejamos aqui, ó Pai, reunidos como tua igreja, Pai, como corpo de Cristo, Senhor. Mesmo que remotamente, o Senhor permite, ó Deus, que estejamos reunidos, ó Pai, para ouvirmos mais da tua palavra, para aprendermos mais de ti e assim termos forças, ó Pai, para seguirmos na nossa caminhada cristã. Eu te peço, Senhor, que cada pessoa que estiver participando nesse momento, ó Deus, que possa estar com seus corações abertos, com seus ouvidos abertos, ó Pai, que cada um esteja, ó Pai, em sintonia, Senhor, a fim de que possamos não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas também que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Eu também te peço para que o Senhor possa continuar a me abençoar, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos para compartilhar da Tua palavra com os meus irmãos. Tudo isso eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então nessa manhã a gente vai estudar o capítulo 7 aos Hebreus e eu estarei lendo todo o capítulo e peço para que os irmãos acompanhem, por favor. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojas. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, sim produz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Bom, então aqui nós temos esse capítulo 7, realmente é um capítulo que traz algumas dúvidas, né, com essa ordem de Melquisedeque, ordem de Levi e a ordem de Arão. É um capítulo, no caso, que o autor ele se dedica a falar sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, né? Então, por que que ele faz parte dessa ordem de Melquisedeque também? Então, nós estaremos vendo, no decorrer desse capítulo 7, toda essa questão, né, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, né? É um capítulo assim que pode parecer, num primeiro momento, de difícil interpretação, mas só que todos os assuntos abordados neste capítulo 7, eles nos levam a um único tema, que é falar que o sacerdócio de Cristo é eterno. E se este sacerdócio de Cristo é eterno, significa que ele permanece intercedendo por nós para sempre, junto a Deus o Pai. Então, lembrando como a gente havia falado nos capítulos anteriores, né? Então, desde do capítulo 1, né? Por Jesus ter cumprido a sua missão aqui na Terra, ou seja, de, de morrer pelos nossos pecados, né? Nos trazendo salvação, e por ele ter ressuscitado, né? E ter sido assunto aos céus, faz com que ele tenha ganhado o direito de ser o nosso sacerdote perfeito, eterno, e aquele que permanece para sempre intercedendo junto a Deus o Pai, né? Então ele está à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Então vamos ver esse capítulo 7, né? Então iniciando aqui alguns temas, né? O sacerdócio de Cristo, ele anula e substitui completamente toda a estrutura do sacerdócio araônico. Tá? Então, a obra de Cristo, né, ela é completa e ela anulou toda uma estrutura de um antigo sacerdócio que estava baseado em leis carnais, né, em leis desta terra, né? Ou seja, o sacerdócio araônico, o sacerdócio de Levi estava baseado na lei mosaica, tá? Agora, o sacerdócio de Cristo,
esse sacerdócio que ele inaugurou não estava baseado numa lei mosaica, tá? Então, por isso que esse sacerdócio de Cristo, ele anulou e substituiu completamente um antigo sacerdócio que estava baseado numa lei mosaica, né? Então, o sacerdócio de Cristo permitiu que fosse inaugurada uma nova aliança entre Deus e seu povo. Então, lembrando, como a gente viu ali no capítulo 6, quando o autor aos Hebreus cita aquela passagem de Abraão, onde Abraão ele foi testado por Deus, né? Ele teve um teste supremo ali de lealdade, onde ele foi convocado por Deus para que ele oferecesse Isaque, seu único filho, como sacrifício, né? E a gente viu que ele confiou na palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus e ele realmente, né, ele teve a intenção de oferecer Isaque como sacrifício a Deus, né? E aí até que naquele auge, naquele momento onde Abraão iria sacrificar Isaque mesmo, Deus fala com ele que não era para tocar no menino, né? E então Deus faz uma promessa com Abraão de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tá? E essa descendência ser como as estrelas do céu significa que essa descendência iria ter como ascendente, né, Cristo, tá? Porque lembrando que o sacerdócio de Cristo, Cristo em si, ele não veio apenas para o povo de Israel, né? Mas ele veio para salvar não apenas hebreus, mas também gentios, né? Então, pessoas que não faziam parte ali da comunidade israelita. Então, por isso que o sacerdócio de Cristo inaugurou uma nova aliança, tá? Porque não era especificamente apenas com o povo de Israel, mas era com todos aqueles que acreditam, né, no seu sacrifício, né, na sua salvação. E por isso, Cristo inaugurou essa nova aliança. E aí permitiu que todos os povos, né, todas as pessoas, né, de diferentes nações que acreditam no seu nome, que acreditam no seu sacrifício, se achegassem a Deus. O terceiro ponto aqui dessa introdução é que a pessoa e a obra de Cristo são definitivas. Tá? Então, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo ele anulou completamente o sacerdócio de Levi, o sacerdócio araônico, as obras de Cristo, tudo que ele fez, né, e tem feito, né, ela é algo definitivo. Tá? Então, quando a gente conhece a Cristo, conhece sua pessoa, suas obras, não tem como a gente voltar atrás. Voltar atrás em que sentido? Voltar atrás na lei, né? Então, na lei mosaica. E era isso que, quando o autor aqui aos Hebreus escreveu esse capítulo 7, ele também tinha essa intenção. Que a partir do momento que aqueles hebreus reconhecessem que Cristo é o seu único Salvador, o seu único Senhor e Redentor, não tinha como eles voltarem atrás, né, e, e darem preferência, né, para o sacerdócio da tribo de Levi, para o sacerdócio da ordem araônica, tá? Porque Cristo ele anulou completamente a estrutura de sacerdócio que estava baseada na lei mosaica. Então, por isso que não tinha como aqueles cristãos hebreus voltarem atrás,
né? Então, a partir do momento que eles conheceram a pessoa e a obra de Cristo, eles têm que entender que isso é definitivo, né? Que o sacerdócio de Cristo é eterno. Bom, então vamos ver essa ordem de Melquisedeque, entender, né, essa ordem de Melquisedeque. A gente não pode confundir com a figura de Melquisedeque, a pessoa de Melquisedeque, né? Para a gente poder entender Melquisedeque, a gente tem que pensar nessa ordem que ele estava inserido, né? Então, Melquisedeque, apesar dele não vir de uma linhagem sacerdotal, então, como o próprio autor aqui diz que ele não tinha uma genealogia, tá? Mas só que ele foi chamado pelo próprio Moisés de sacerdote do Deus Altíssimo. Então, se aqueles hebreus que levavam, né, tão zelosamente a lei mosaica, né, que eles atentavam para todos os seus preceitos, tinham que entender que o próprio Moisés, né, chamou Melquisedeque de sacerdote, o que para os hebreus era algo meio que inconcebível, você ser um sacerdote e não ter uma linhagem sacerdotal. Para todo hebreu, para todo membro criado no judaísmo, ser sacerdote significa que a pessoa tinha uma linhagem, tá? Mas só que Melquisedeque não tinha essa linhagem. E o próprio Moisés o considerou um sacerdote. Então, em Gênesis 14, 18, Moisés escreve: Melquisedeque é sacerdote de Deus Altíssimo. Ou seja, né, que Melquisedeque foi convocado pessoalmente por Deus para ser um sacerdote, né? Que o seu sacerdócio ele não dependia de uma linhagem que era passada de pai para filho, mas sim por ele ter sido pessoalmente convocado por Deus para exercer a atividade de sacerdócio. E outra questão que diferencia o sacerdócio de Melquisedeque ao de Levi e ao de Arão é que o sacerdócio dele é eterno. E por isso, a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi e à ordem de Arão. E aí aqui o autor ele cita essa passagem, né, desse encontro entre Melquisedeque e Abraão, que foi quando Abraão estava voltando de uma guerra e ele conquistou muitas coisas, né, após essa guerra, e ele ofereceu a Melquisedeque seus dízimos e as suas ofertas, né? E somente esse autor de Hebreus cita essa passagem, né? Então, é interessante aqui que desde o capítulo 5, nós temos o autor aqui falando sobre Melquisedeque. Tá? Então, somente esse autor aqui aos Hebreus cita Melquisedeque, cita também esse encontro, né? Que em toda a Bíblia a gente só tem esse encontro entre Melquisedeque e Abraão, né? Que foi essa passagem citada em Gênesis, né? Então, Melquisedeque ele recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. E por isso, Abraão ele foi considerado subordinado a Melquisedeque. Ou seja, por Abraão ter oferecido seus dízimos, né, para Melquisedeque, significa que Melquisedeque era maior do que Abraão, né? E por Melquisedeque ter abençoado Abraão, isso correspondia, né, que ele de fato era maior do que Abraão, né? Porque sempre o maior abençoa o menor, né? E aí aqui a gente vê que, que ao dar o dízimo, né, Abraão ele estava, né, homenageando, né,
ele estava prestando culto, né, ao dar o seu dízimo, ele estava realmente prestando culto ao Senhor, enquanto que ao receber a bênção de Melquisedeque, Abraão ele estava dizendo, né, ele estava se considerando, no caso, né, um beneficiário, ou seja, ele estava dizendo que ele era o menor e que ele aceitava todas as bênçãos do maior, né? No caso, era Melquisedeque. Então, Abraão, ele não estava dando dízimo para uma pessoa que estava representando uma linhagem sacerdotal, tá? Ou seja, ele não estava dando um dízimo para uma pessoa que estava ali, que representava, né, uma sucessão de sacerdotes. Mas não, ele estava dando dízimo para uma pessoa que tinha um sacerdócio eterno, né, que tem um sacerdócio eterno que é perpétuo. E por isso, né, que logo no título aqui do capítulo 7 nós temos isso, né, que Melquisedeque é a tipificação de Cristo Jesus, né, pelo fato de Cristo Jesus pertencer à ordem de Melquisedeque também. Bom, e aí essa antiga ordem, ela é substituída pela nova ordem, né? Por quê? Na antiga ordem, nós temos essa questão envolvendo bastante o templo, porque era onde o lugar de trabalho, né, de todos os sacerdotes ali da tribo de Levi, da ordem araônica, né? Então, todas as suas atividades se detinham ali no templo, né? E os judeus acreditavam que o seu acesso a Deus, né, por meio da adoração no templo, representava o auge. Tá? Então, os judeus, né, acreditavam nisso, né, que pelo fato do sacerdote estar ali presente no templo e estar fazendo sacrifícios, né, pelos seus pecados, mas também pelos pecados do povo, estar ali no templo, né, para um judeu, era algo muito sagrado e era o auge, né, da sua adoração. Mas só que Deus tornou o sacerdócio araônico obsoleto, né? Da mesma forma que ele tornou a lei mosaica que governava esse tipo de sacerdócio também obsoleto. Tem uma passagem que é muito interessante, que é quando Jesus, né, ele pede água para aquela mulher, né, samaritana, né? Então, ali em João 4, nós temos essa passagem onde Jesus está sentado ali perto do poço e aí ele pede água para aquela mulher, né? E conforme a conversa vai se desenvolvendo, ela percebe, né, que Jesus realmente, né, é um profeta, né? É um homem de Deus. E aí ela começa a fazer alguns questionamentos quanto ao local de adoração, tá? E aí, né, ela questiona Deus, né, falando, não, uns falam que o local de adoração está em Jerusalém, no templo, né? E o que Jesus responde para aquela mulher, né? O que ele responde é que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a partir da inauguração desse sacerdócio de Cristo, ele também inaugurou essa questão da forma de adorar a Deus. Ou seja, você tem que adorar a Deus no seu íntimo, no seu coração, em espírito e em verdade. Não apenas estar ali num local de adoração designado, num templo, por exemplo, tá? Mas só que
Cristo, né, instituiu uma nova forma de adoração. Por isso, ele tornou obsoleta esse sacerdócio que era representado por Levi e Arão e, consequentemente, tornou obsoleta toda a lei mosaica, né? Que era onde, né, dizia que o auge da adoração era ali no templo, fazendo os sacrifícios. Então, Cristo inaugurou essa, essa nova ordem, essa nova forma de adoração. Então, por meio da obra substitutiva de Jesus Cristo no Calvário, a lei mosaica tornou-se inválida. A gente sabe que a lei ela serve, né, para revelar o nosso pecado, né? Então, Jesus Cristo, né, através da sua obra no Calvário, ela tornou essa lei mosaica inválida, porque a lei mosaica não conseguiria salvar ninguém, né, da sua corrupção, do seu pecado. É somente a obra de Jesus Cristo no Calvário. Então, a lei era realmente, né, incapaz de fazer a obra principal no homem, né, que tinha que ser feita. Tá? Porque, como o próprio autor fala aqui no versículo 19, que a lei, em nenhuma coisa, ela aperfeiçoou. Tá? Então, somente a obra de Cristo Jesus foi capaz de, de que o homem pudesse, né, ter a remissão dos seus pecados e também ter a sua salvação. A lei, ela serve apenas para mostrar os nossos pecados, né? Como fala em Romanos 7:7, Hebreus 10:3, enquanto que no Evangelho da Nova Aliança, representado por Cristo Jesus, nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Então, por isso que a obra de Cristo, ela anulou completamente a lei mosaica e foi substitutiva, né? Porque o que a lei não pôde fazer, né, que é trazer a salvação, que é trazer a remissão dos pecados, Cristo fez de uma vez por todas. E essa salvação, ela é encontrada, né, no Evangelho da Nova Aliança, em Jesus Cristo. Então, se Cristo vive para sempre, então seu sacerdócio ele é perpétuo. Ou seja, o poder da salvação está nele, né? E porque ele vive, o seu poder está sempre lá para salvar, né? Então, todos aqueles que têm fé em seu nome, né? Que creem, né, na remissão de pecados, na salvação, na sua ressurreição, em toda a sua obra salvífica e de intercessão que ele continua por nós até hoje, né? Então, todos aqueles que creem nisso, né, recebem, né, essa salvação, né, recebem essa graça, essa misericórdia que Deus nos revelou e nos trouxe, né, até ao nosso encontro. Então, Cristo assegura para nós não somente o livramento da sentença da morte, que é o que os nossos pecados realmente merecem, mas também da depravação da nossa natureza. Então, lembrando que quando nós estivermos com Cristo, né, no céu, os nossos corpos, eles o quê? Serão glorificados, né? A nossa natureza terrena, né, a nossa natureza corrompida, ela será totalmente transformada e os nossos corpos serão glorificados.
Tá? Então, Cristo e a salvação em Cristo nos assegura isso. Nos assegura que os nossos corpos, né, serão glorificados. A nossa natureza corrompida, né, deixará de existir. E ignorar a Jesus Cristo significa ignorar a salvação. Então, o poder da salvação está nele. O seu sacerdócio, ele é perpétuo, é para sempre. E se alguém ignora isso, né, significa ignorar a salvação. Então, se os hebreus estavam dando mais valor para o sacerdócio que vinha da tribo de Levi do que para o sacerdócio de Cristo, que é eterno, eles estavam sim ignorando a salvação que é encontrada em Jesus Cristo. E isso é muito perigoso, né? Você dá mais importância para algo que descendia, né, de uma lei carnal, né, a lei mosaica, né, do que você dá valor para algo que é perpétuo, que é eterno, né? Então, por isso que ignorar a Jesus Cristo significa também ignorar a sua obra salvífica, a sua obra redentora. E Jesus Cristo é somente, né, o nosso único sacerdote, né? Então somente ele, né, é o nosso único sumo sacerdote e somente ele é suficiente para que nós possamos, né, nos achegar perante ele, né? Então somente Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e somente ele é suficiente, né, para atender todas as qualificações exigidas por Deus e somente a ele, né, que nós devemos nos achegar. Então todas essas qualificações exigidas, né, elas foram atendidas por Jesus Cristo porque ele aprendeu através do quê? Do sofrimento, da obediência, tá? E por isso ele foi qualificado perfeitamente para ser o sumo sacerdote definitivo e eterno. Então, aquela passagem que o autor aos Hebreus cita ali no Getsemane, né? Onde Jesus tem aquela conclusão magnífica, né? Bela, né? De que a vontade do Pai sempre prevalecesse, né? Então, o que ele fala, né? Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, tá? Então, pelo sofrimento, pela obediência, Jesus, ele foi qualificado perfeitamente para ser o sumo sacerdote. Então, Jesus sempre teve o objetivo de agradar ao Pai. O amor dele por Deus, o Pai, era tamanho que ele nunca teve dúvidas em desacatar uma ordem de Deus, né? Aqui no Getsemane, no caso, ele teve esse momento de agonia, né? Ele sabia o que estava para acontecer, né? Ele já sabia que a sua morte estava perto e ele estava num momento de profunda agonia, tanto é que ele transpirava sangue. Mas só que em nenhum momento ele teve dúvidas de acatar o desejo de Deus o Pai. Então, por isso que Jesus é o nosso único e suficiente sacerdote, é o nosso único e suficiente intercessor, porque ele obedeceu em todas as coisas tudo aquilo que o Pai queria dele. Ele foi perfeito em obediência. E por ele não ter pecado, por ele
não ter nenhuma mácula, né? Por ele ter sido obediente em tudo que Deus queria dele, ele adquiriu o direito de ser o nosso único e eterno intercessor. Então, qual a lição que nós temos para essa manhã, né? Coloquei apenas uma lição, que é essa de que o sacerdócio de Cristo é eterno. Então, todas as coisas que nós vimos aqui, né, os assuntos, nesse capítulo 7 aos Hebreus, coloca como objetivo central, né, o foco central é dizer que o sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdócio de Cristo é eterno justamente porque ele adquiriu esse direito, né? Ele completou a sua missão aqui na Terra, ele veio para nos trazer remissão dos nossos pecados, para nos salvar, e ele ressuscitou, está assunto aos céus, né? E ele continua intercedendo por nós eternamente, tá? Diante de Deus, o nosso Pai. Então, todo o capítulo 7, né, nos remete a essa questão, né, de que o sacerdócio de Cristo é eterno. Né? É eterno porque ele é perfeito, ele foi obediente ao Pai em tudo, né? E ele adquiriu esse direito de ser o nosso único e eterno intercessor. Tá certo, gente? Então, essas foram as mensagens aqui passadas nessa manhã em relação ao capítulo 7. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e que vocês possam ter uma excelente semana, e eu vejo vocês no próximo domingo, tá bom? Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau.